Hello guys, how are you? Aqui é a Teacher Gisele Bertelli. Sejam bem-vindos a mais uma live da Smart English. Ok, vamos aguardar o pessoal chegar e aí a gente já começa o nosso bate-papo. Oi, Nazanin chegou. Oi, Im Suhan Puri. Hello Mel, how are you? Hello. Oi, tudo bem? I'm great, and you, Nazanin? How are you? Hello, Sofia. How are you, Sofia? Erivânia, tudo bem? Claudenberg, tudo bom? Oh, your English is not good. No. Hi, teacher. Thanks for coming. Ah, sim, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Como melhorar o inglês. Hoje a gente vai falar bastante coisa. Bom, pessoal, começando aqui mais uma live da Smart English. Semana passada a gente falou sobre pronúncia e sotaque, lembra? Tem um pessoal que estava aqui que eu lembro, na live da semana passada. E aí, o que aconteceu? Deu muito o que falar, né? Eu recebi muitos contatos no direct. Muitas pessoas falando assim pra mim, nossa, teacher, que legal, né? O que você me falou me ajudou muito, porque realmente eu me sentia apreensiva. Stranger. Apreensiva com o meu sotaque, tinha vergonha de falar em inglês. E o pessoal falava que eu tinha um sotaque muito forte brasileiro. Então, como ficaram algumas questões, alguns questionamentos, eu resolvi fazer uma continuação, ok? Parte 2 sobre pronúncia e sotaque. Só que hoje a gente vai ter uma convidada especial. O que eu pensei? Nada melhor do que a gente convidar uma pessoa americana para participar da live. Essa pessoa, o nome dela é Sofia. A Sofia mora lá em Miami. Só que a Sofia, ela vem de uma família latina. Então, ela é uma ótima pessoa para falar um pouco sobre essa questão de sotaque, de pronúncia. Até porque ela, por ela morar nos Estados Unidos, por ela morar em Miami, ela consegue falar um pouco pra gente sobre como isso funciona lá. Eles dão muita importância realmente pro sotaque? Porque ela tava me falando que a cultura lá é muito misturada, né? Tem muita gente da... Tem espanhóis, tem hispânicos. Não é só o pessoal... Não são só americanos. Então, é tudo muito misturado em Miami. E ela tava passando pra mim um pouco dessa cultura. Aí eu falei, Sofia, participa lá da live da Smart English que você vai acrescentar muita coisa nessa história aí da pronúncia do sotaque. E no fim, a gente vai abrir para vocês fazerem perguntas. Deixa eu procurar a Sofia aqui. Here. Ela, guys. Waiting for her. Hello, how are you? This is Sofia, Hello. guys. Can you see her? Desculpa, meu português ainda está em treinamento, mas eu estou muito feliz Tá por em ter treinamento. a oportunidade para vocês hoje. Sofia, se apresenta para eles, fala de onde você é. A Sofia, ela sabe falar inglês, espanhol e português. Então, vocês também têm a oportunidade de ver a Sofia falando em português, né? Com sotaque. Sim, meu nome é Sofia, como vocês já sabem, mas meus pais são cubanos, eu moro em Miami, eu nasci aqui. Só que tem muita mistura aí, meu sotaque é uma mistura também. Sim, sim. Sofia, fala um pouquinho a sua opinião. Você acha que imitar o sotaque americano, ter um sotaque americano, quando está aí nos Estados Unidos, faz diferença? Ajuda ou não faz diferença? Sotaque não é a coisa mais importante. O importante é saber comunicar uma mensagem, saber falar as palavras e a significação das palavras. Se você pode comunicar e saber o que está falando para outra pessoa, falar uma oração e falar todo correto, você não tem nenhum problema. Você pode achar emprego sem nenhum problema. Por exemplo, aqui em Miami, muitos lugares brasileiros que tem pessoas que falam português e inglês. Tem brasileiros que encontram emprego facilmente. Também é uma mistura. Aqui tem muito cubano, tem venezuelano, tem dominicano de todos os países. Então, cada um tem o seu jeito de falar e mesmo assim consegue se comunicar, não é? Dá para comunicar, se entende todo mundo. Tá vendo, guys? Vocês estão ouvindo a Sofia falando. Ela tá falando português e ela tá falando com o sotaque dela. No entanto, todo mundo que tá aqui na live tá entendendo, não tá? Levanta a mãozinha quem tá entendendo ela. Não tá todo mundo entendendo. Então, assim,
Você já sofreu algum tipo de preconceito por causa do seu sotaque? Ou você já viu alguém sofrendo preconceito ou não? Donde eu moro, não. Mas a gente Não. não está dado para a pessoa que é americana, puramente americana. A gente, a maioria aqui, são hispanos, são latinos ou têm pais dessa nacionalidade. Mas quando vem um americano é uma coisa diferente. Você consegue entender qualquer pessoa que fala inglês com você aí? Mesmo que seja de Sim, outro país? de qualquer país, eu entendo o que fala. Tá vendo, guys? Trouxe a Sofia para vocês verem que não tem importância. Agora, a pronúncia é importante, não é? Saber pronunciar as palavras corretamente. Se a gente fala corretamente, eles sabem o que estão falando, não tem nenhum problema. Eu tenho amistades de muitos lugares diferentes, estão falando e aprendendo a falar inglês e dá para entender. Você estava me contando uma história de um amigo brasileiro, né, que você conheceu e que falava com um sotaque muito bom, né, que Sim. você nem sabia que ele era brasileiro. Como é que é essa história? Fala pra gente. Eu não sabia, eu achava que quizás os pais eram brasileiros e ele nasceu aqui. Eu vi seu acento e tinha um acento quase como um americano. Eu falava, ele falou que vindo do Brasil e eu achava que era uma escola especial, porque era um acento que ele pegou sotaque quase exato. Aí eu falei, onde você que você fez para poder fazer isso? E ele falou, só é ouvir as músicas americanas e ouvir a televisão americana, mas não pode fechar, não se pode frustrar, tem que manter a mente aberta e ouvir. Quando a Sofia fala assim, guys, sobre a gente não pode se frustrar, o que ela tá falando? Você não pode ficar preocupado com o seu sotaque. Porque se você ficar preocupado que as pessoas vão rir de você, ou que você tem que falar igualzinho o nativo americano, que você tem que imitar o americano, você se bloqueia e dá aquele branco, né? A gente esquece. Como que foi para você, Sofia, aprender a falar português? Como que você aprendeu? Eu comecei a aprender português quando eu tinha 8 anos. Eu aprendi ouvindo. Eu não tive classes nem nada disso. Eu ouvi o português falado em casa. Aí Quem cada falava vez português na sua casa? minha madrastra, E só de ouvir a sua madrasta você começou a aprender. sim, ela era a única pessoa que falava português. Mas só de ouvir ela falar, eu comecei a pegar as palavras pouco a pouco. Especialmente como Isso. era pequena, aí todo eu ouvia. A gente sabe que criança aprende muito mais rápido que adulto, né? Que a gente for pensar assim, o adulto, quando ele vai aprender uma língua, ele compara a sua língua, a sua língua materna, com a língua nova que ele está aprendendo. E isso atrapalha, porque a estrutura de uma língua é diferente da outra. Quando você quer comparar e quando você quer traduzir, você tem muita dificuldade em aprender, porque uma língua não tem nada a ver com a outra. Quando você era criança, que você aprendeu português, você falava o quê? Espanhol ou inglês? Eu falava espanhol e inglês, mas quando eu era mais pequena, eu cheguei à escola e eu não sabia nenhum inglês, só espanhol. Mas você não falava inglês? Como é que era? Na sua casa vocês falavam espanhol? Espanhol, não sabia nada de inglês, porque eu morava em Miami, todo mundo falando espanhol, aí não sabia nada. A E eu cheguei, comunidade toda, os vizinhos, todos falavam espanhol. todo mundo fala espanhol. Nossa. E como foi na escola? Você sofreu muito? Foi difícil? Não sofri muito porque tinha muitos imigrantes. Há muitas pessoas que vêm de países hispanos, então tinha um programa de isso, onde era um programa integrado e ajudava os estudantes que tinham dificuldade e não sabiam a língua. E aí vocês iam se ajudando e iam aprendendo juntos, certo? Mas juntos, pouco a pouco, eu saí do programa muito rápido. E você estudou numa escola bilíngue? Era espanhol e inglês ou só inglês? É uma escola que se ensinava inglês somente, tinha classes de espanhol, só que sendo uma comunidade bilíngue,
falava muito espanhol. Então, gente, como a Sofia tá falando, ela disse que ela escutava a madrasta dela falar em português em casa, e isso ela foi ouvindo e foi aprendendo. Isso é uma dica muito boa. Por quê? Como que a gente aprende a falar? Ouvindo? Então, quando você é um bebê, quando você é uma criança, você passa 2 anos, pelo menos, só ouvindo. Você tem que ouvir a sua mãe, ouvir o seu pai e associar com as coisas ao seu redor. Associar com gestos, com tudo. Então, tem pessoas que aprendem inglês que, na verdade, nem precisa de uma tradução nem nada. Você assistindo uma série na televisão, você associando as imagens, a situação daquela série, daquele filme e ouvindo em inglês, você já é capaz de entender o que eles estão falando. Então, o que vocês têm que fazer? Treinar o ouvido, treinar o listening, ouvir muita música, principalmente para a pronúncia, né, Sofia? Você falou que para melhorar a pronúncia é importante ouvir muita música, né? Muito importante. Igual que os meninos, eles pegam a língua do televisor. Quando eu conozco meninos que eles aprendem inglês vendo televisão. Isso é um dos melhores jeitos, porque você ouve, aí entra na sua mente a música, o televisor. Você se adapta a ouvir isso, aí dá facilidade. Para a pronunciação, você imita, como a gente fala. Igual que se você tem amistades que são americanas, você começa a pegar o sotaque, porque você imita. Você imita, você pode falar com as pessoas pelo Messenger, pode ligar, né? Além de ouvir os áudios, né? Além de você escutar muito podcast, baixar programas de rádio, muita música, você também. Você vai percebendo que sua pronúncia está diferente e vai melhorando. Que dica você daria, que conselho você daria para quem está aprendendo inglês e se preocupa muito com o sotaque? Eu acho que o melhor é não se preocupar. Desculpa, meu acento também, mas eu estou em prática também, mas não se preocupe, não se frustre. Deixa que pouco a pouco o seu sotaque melhore. Não é para ter frustração. Pouco a pouco, você ouvindo e você tomando os seus passos, vai acontecer. Você vai poder pegar esse trabalho. E mientras você tiver a pronunciação, tiver a oração correta, você vai poder pegar. O sotaque não é uma coisa tanta importância. Provavelmente você acha que é mais coisa do que outras pessoas. Isso, a gente faz isso ser uma coisa grande, né? A nossa preocupação faz uma coisa pequena se transformar numa coisa enorme. E às vezes as outras pessoas não estão nem preocupadas com isso, é a gente. Então é por isso que a gente se bloqueia. Então, pessoal, vamos aprender o inglês, vamos aprender a gramática, vamos aprender a falar, se comunicar, que o sotaque, ele vai vir naturalmente. Vai trabalhando a sua pronúncia, e aí você vai ouvindo música, vai assistindo muita série de TV, que você vai ver que seu sotaque vai melhorar, vai ficar melhor. É o que ela falou, você vai imitando o nativo, que você vai pegando o jeito. Agora, pessoal, vamos participar? Alguém tem alguma pergunta para fazer pra gente sobre o assunto? Ou pode ser de outra coisa também, mas ligada ao inglês, claro, né? Ao estudo dos idiomas, das línguas. Qualquer pergunta que vocês tiverem. Obrigada. E aí, guys, nenhuma pergunta? Aproveitem a oportunidade que a Sofia tá aqui, tá dividindo um pouco da história dela. Qualquer coisa que vocês quiserem saber da cultura, né? A cultura brasileira, Sofia, aqui no Brasil, a gente também tem muita mistura também de sotaque. E não é só sotaque de quem tá vindo de fora. Tem vindo muitos cubanos pra cá ultimamente. Tem vindo um pessoal muito grande ali de fora. Ó, a Mel tá perguntando. Foi muito difícil aprender português, Sofia? Boa pergunta, Mel. Eu não entendia nenhuma coisa. Eu achava que essa língua estranha. Eu não sei se eu vou poder aprender, mas pouco a pouco eu vi que eu sabia as palavras. Eu entendi algumas coisas, até que eu entendi todo. Então, terminou sendo algo fácil. Você tá de parabéns, Sofia, porque a língua portuguesa ela é muito difícil. Muito mais difícil que o inglês, né? É muito parecido. Talk about your difficult learning English. Então, o Claudenberg está perguntando para você falar sobre a dificuldade de aprender inglês. Talk about your difficult learning English.
Foi difícil aprender inglês também? Qual foi mais difícil? Aprender português ou aprender inglês? Inglês, porque eu já sabia espanhol, então português é muito parecido ao Ah, espanhol. é verdade, você assimila, né? O português é muito parecido com o espanhol. A Mel falou, você fala português muito bem. Ah, que linda! Obrigada. Erivânia perguntando, em quanto tempo você aprendeu português, Sofia? Eu não lembro exatamente, mas eu acho que em 2 anos, 3 anos, Você precisou de eu livros, de aulas? nada, só ouvi minha madrastra. Você ouvia e você associava com a situação do dia a dia? Ela falava português, aí eu tentava ouvir e eu relacionava algumas coisas com o espanhol. Aí eu perguntava, era uma pessoa curiosa, era pequena e os meninos são muito curiosos. Eu falava, que significa isso? Eu quero saber o significado. Então, eu aprendia o significado de cada palavra que eu tinha Que curiosidade. legal! Você ia comparando, né, as palavras, o que era parecido, e aí você aprendia o significado. Muito bom. A Melissa, a Mel Anjos perguntou se você já veio para o Brasil. Você conhece outro país além dos Estados Unidos? Sim, mas eu nunca viajei para o Brasil, mas eu quero. É um lugar muito belo, muito Ah, belo. é. Que legal. Tá convidadíssima para vir para o Brasil, hein? A gente Sim, espera você aqui. Mais uma pergunta, Mel. Qual é mais difícil, português ou espanhol? Ah, espanhol é a português. língua dela. Tem mais, porque a gramática tem mais acentos. Quando você escreve espanhol, tem acentos, mas o português tem mais acentos, diferentes lugares. Aí tem mais coisas complicadas. Mas é parecido, só que o português é um pouco mais coisas para escrever. É mais difícil para É. escrever. A Lúcia perguntou o que os americanos acham do sotaque português, isso? Deixa eu subir aqui. É. O que os americanos acham do sotaque português? Qual é a opinião deles quando eles escutam alguém falando inglês com sotaque brasileiro? Sotaque brasileiro, por lo menos aqui em Miami, não tem nenhum problema sotaque brasileiro. Em outros lugares dos Estados Unidos, as populações são diferentes. Você vai mais ao norte, tem mais população americana, pura americana, e tem Nova York tem mais dominicano, mais porto-riquenho. Aí depende do lugar. Sim. Os americanos, quando eles falam português, eles não têm pena, eles fazem confidente em eles mesmos. Aí eu imagino que eles sejam aceitantes de outra pessoa também aprender sua língua. É verdade. E assim, quando eu falo com algum americano sobre sotaque, essas coisas, eles falam assim, nossa, mas é mais importante você estar falando outras línguas. Aqui nos Estados Unidos, a gente nem se preocupa em aprender outra língua. E você já se esforçou tanto de aprender outra língua, isso já é um sucesso, isso já é uma vitória você ter aprendido outro idioma. Eles falam bem assim. Você já se encontrou com alguém brasileiro onde você mora? Você tem E também contato com pessoas podem brasileiras aí? pessoas assim, mas é importante pegar qualquer chance que você tiver para falar. Ser confidente, porque se você fala, não vou fazer, meu sotaque, não vai pegar prática. E se aqui tem brasileiro, na área de Doral é onde tem mais brasileiro aqui em Miami. O Mas sim, Eagles School falou que, gente, americano foge de sul-americano. Por que, Eagles? Por que você acha isso? Ele tá falando que americano foge de brasileiro. É verdade, Sofia? Você acha? onde eu moro, não é Você assim. concorda? Onde eu moro, não. Peraí que tá falhando. Vamos esperar só um pouquinho, tá reconectando. Tá me ouvindo, Sofia? Peraí, pessoal. Se eu tô te vendo. Teve um comentário Sim, aqui sim, eu que tô te falaram vendo. que os americanos fogem dos sul-americanos. Eu, personalmente, onde eu moro, não é desse jeito. Eles não. Não é, né? Aqui a gente é muito amistosa com pessoas de outras culturas. É
verdade. Eu tenho muitos amigos americanos, guys, Não sei e como pode ser eles em não têm outro lugar. preconceito. Essa história de que eles fogem de sul-americano, não entendi de onde veio isso, porque não faz muito sentido. Essa história de que eles são frios, isso não é verdade, tá? Isso daí, o pessoal criou essa fantasia de que americano é gente fria, de que americano não tem educação, de que americano não trata bem pessoas de outros países. É mentira. Eles são muito, muito gente boa. Eles ajudam muito. Quando você está aprendendo inglês, que você faz amizade com um americano, ele está completamente aberto para te auxiliar, tá? Eu tenho vários amigos que eu conheci, alguns pessoalmente, outros através da internet, a maioria através da internet, que sempre estiveram abertos para fazer bate-papo comigo, para me ajudar a melhorar em alguma pronúncia, em alguma coisa, para me convidar para visitá-los, para estar junto com eles. Eu nunca senti essa barreira, nem esse preconceito do americano com o brasileiro. E cá para nós, a gente tem que ver que pessoas são pessoas. Existem pessoas de todas as nacionalidades que são gente boa, que são amorosas, que são solidárias, e existem pessoas que são egoístas, que são orgulhosas. E eu acredito que isso independe da sua nacionalidade, tem mais a ver com o seu caráter. Sim, isso depende da pessoa, porque de toda nacionalidade vai ter pessoas que não são aceitantes de outras culturas. Em todas. Exatamente. Vai ser desse jeito. Mas isso não significa que não tem americanos que não são aceitantes. É assim em todas as culturas. Isso. Aí, é desse jeito. Também o americano tem um humor diferente. Exatamente. Um humor diferente. Como pessoas. Cada pessoa tem seu jeito. E cada cultura tem seu jeito. O americano tem um humor diferente. Obrigada. É isso aí, gente. Cada um tem o seu jeito, tá? Aqui no Brasil tem muita gente boa, muita gente solidária, mas também tem pessoas que não são assim. E os americanos são do mesmo jeito. Tem americanos que são maravilhosos e tem uns que não são. A gente não pode generalizar e falar, o americano é uma pessoa fria. Não é. Oi, Roseli. Vem participar, manda a sua pergunta. Então, a maioria dos americanos que eu conheço são pessoas solidárias, são gente boa. Então, não dá pra gente generalizar e falar que eles não ajudam, porque isso não é verdade. Eles ajudam muito, sim. Eles abraçam mesmo. E os que eu conheço nunca riram do meu sotaque, nunca riram do sotaque de outras pessoas. Abraçaram mesmo e auxiliaram bastante. Vamos lá, pessoal, mais perguntas. A Roseli que está aqui pode me falar. A Roseli é casada com um americano, né, Roseli? Com o Paul. E ele é muito gente boa, muito legal, ajuda muitas pessoas, não é, Roseli? Sofia, o que você acha de nós brasileiros? Isso aí. Sofia, a Erivânia perguntou o que você acha de nós brasileiros. E o Faifi-Evato perguntou quantos anos você tem? Muito amistosa. Eles são pessoas que você pode ser como eu. Eu sou cubana-americana, mas os brasileiros foram aceitantes comigo. As pessoas que eu conheci sendo brasileira, nenhuma discriminou contra mim. Todos foram amistosos comigo, querendo ajudar. É uma cultura parecida, na minha opinião. São gente caliente, gente do trópico. Gente caliente. Tá vendo, gente? Brasileiro é gente boa. Sofia, te perguntaram, how old are you and where do you study? Quantos anos você tem e onde você estuda? I'm 17 years old and I study at Coral Park. Ela falou que ela tem 17 anos. Yes, sometimes when you study off the book, it's not the same as listening because you will have the grammar correctly, but you will not have the speaking and listening part, which is why you have to work in that area. Yeah, if you study only grammar books, you don't improve your listening. Para você treinar o listening, é aquilo que eu acabei de falar, né? Ele falou que ele tem dificuldade com listening. É ouvir muito. Para você desenvolver a fala e o listening, você tem que ouvir, repetir, né?
perguntaram sobre a cultura americana. Ela já falou um pouco, mas se ela quiser falar mais um pouco, tudo bem. Assim é a cultura americana. Aqui até tem canções que estão misturando com espanhol. Os Estados Unidos tem gente hay canciones en inglés que están misturando con español. Eu já ouvi canções misturadas com português. Tem muitos artistas trabalhando com artistas hispanos, artistas brasileiros. Assim é. Mas que você quer saber da cultura americana? Eu posso falar o que vocês quiserem, eu respondo. Viu o que vocês querem saber exatamente da cultura americana? Porque essa é uma pergunta muito ampla, né? A Irivânia falou, fala um pouquinho espanhol pra gente ver como que você fala, Sofia. Só você vai entender, Irivânia. Como ustedes ven, el español es parecido al portugués. A lo mejor hay algunas cosas que ustedes entienden, a lo mejor otras cosas no. O Ninho falou, assistir muitos filmes em inglês sem legenda ou mesmo em legenda em inglês, mesmo não sabendo nada, é bom? Ninho, é assim, a minha opinião sobre isso. O ideal é você assistir o mesmo filme várias vezes, porque você vai se identificar com a história e aí você vai entender melhor. Então, a ideia é, começa assistindo o filme, assiste em inglês uma vez, com legenda em português. Depois você assiste o filme em inglês, legenda em inglês. Aí que você já entendeu a história, que você já está por dentro do assunto, assiste só em inglês, sem legenda, só escuta. Mas não assiste uma vez só não. Assiste uma, duas, três, porque aí você vai fazer o input, que você vai internalizar o vocabulário, porque você já vai estar entendendo todo o tema, toda a situação. Entendeu? Aí dá para interpretar. O Ninho falou que de cultura, ele quer saber sobre as festas, sobre o que vocês comemoram. Foi mais ou menos isso. Aqui temos muitos holidays, muitos dias que celebramos e dias que não tem escola nem trabalho. Como Dia da Independência, muitos dias desses que não precisa trabalhar, não precisa ir para a escola. E as festas, os americanos não dançam tanto como o brasileiro e o hispano. Mas o hispano e o brasileiro dançam muito. É muito. Porque são muito calientes, como ela disse. A Roseli falou que o Paul quer mandar um oi. Oi, Paul, tudo bem? Quer participar da live? Pergunta para ele, Roseli, se ele quer falar aqui com a gente ao vivo também. Hoje é dia dos convidados. Fala pro Paul se ele quer falar, gastar o português dele. O Paul é americano, gente. Se ele aceitar, quem sabe a gente não dá uma ligadinha para ele também, né? Sofia, qual que é o seu Instagram? Vamos pedir pro pessoal te seguir. Pessoal, sigam a Sofia. Uma graça de pessoa, super simpática. Qual que é o seu Instagram? Eu vou escrever aqui, mas meu Instagram é Trippy. Eu escrevo Trippy Hazel. Trippy Hazel. Ok, então, muito obrigada pela sua participação, Sofia. Eu vou me despedindo da Sofia aqui para eu poder fazer mais uma ligação, tá ok, Sofia? Muito obrigada. Volte sempre, hein? Quero fazer mais live com você, pode ser? Você quiser. Ah, que ótimo, uma simpatia. Beijo, tchau. Boa noite, tchau. Boa noite, querida. Agora, pessoal, eu vou fazer uma ligação para minha amiga que mora lá na Califórnia, Roseli. O marido dela, ele é americano, o nome dele é Paul. E eu quero ouvir um pouquinho a opinião dele, pode ser? Vamos lá. Tô te ligando, hein, Roseli? Hoje é o dia dos convidados, gente. O Paul também fala português. Vai ser bem legal. Waiting for Roseli. Olá! Oi! Não tô te vendo direito. Cadê vocês? Ok! Oi, tudo bem? Tudo bem. Essa daqui é a Roseli, minha aluna querida de inglês. Mora lá em Miami. E esse é o Paul, o marido dela. Miami não, Santa Maria. Califórnia. Miami é a Sofia. Sorry, I'm so sorry. Califórnia, Santa Maria. Olha, pessoal, a gente estava aqui falando sobre pronúncia e sotaque, tá? E aí eu quero saber, o Paul aprendeu português, ele também tem um pouco de sotaque, claro, como todos nós temos.
E eu quero saber, Paul, é importante ter um sotaque igual um nativo americano? Não. Por que não? Porque quando uma pessoa falando inglês tem um sotaque americano, essa é a pergunta. Ela quer saber se você acha que o sotaque é algo importante para identificar uma pessoa. Que estado, o país? Estado. Explica melhor para ele, Gi. Paul, do you think it's important to have an accent similar to American people? It's better to understand if you have an accent like American people, or it's not important? It makes it easier for an American to understand, but as I told Rosie, Americans understand we're a country of immigrants. So when people have an accent, when they speak English from another place, they understand that English, it signifies to them that English is not their first language. And so oftentimes people will speak slower or not use as complicated words. So, but ultimately, if a person wants to speak fluently like an American, then removing an accent over time, some people do it, but other people are proud of where they came from and they don't want to lose their accent. So. Ok. Ele falou assim que para entender é legal, ajuda a entender. Mas o mais importante, como eu falei para vocês, é a pronúncia. A Mel Anjos está aqui falando, não estou entendendo nada. Desculpa, eu preciso falar no português. Precisa falar um pouco em português. Isso, vamos gastar o seu português. Vai. Try speak that in Portuguese for our students here. Ok, mas meu português é ruim. No, your Portuguese is very good. Eu vou tentar. Quando uma pessoa na América falando como sotaque de outro país, muitas vezes os americanos sabem que essa pessoa está de outro país. Então, eles mudam essa, como se diz, a conversation. Essa conversação. Muda o ritmo, fala um pouco mais devagar, né? Essa conversa mais baixa, usando palavras mais simples para eles, porque eles sabem, mas não é uma pessoa que fala inglês por muitos anos, não é segundo idioma. Então, é normal aqui para uma pessoa ter um sotaque, porque nós somos um país de, como se diz? Imigrantes, e todos os americanos sabem isso. Então, e eles são compreensivos, hein? Né? Na hora de conversar com outra pessoa de outro idioma, eles são mais compreensivos e falam mais devagar, né? Sim. Muitas vezes, um americano vai pergunta, você de outro país ou isso? E aí ele tem uma forma mais delicada para conversar com essa pessoa. É isso aí. O que eu tava falando para vocês, guys? Que ele tá falando aí. O pessoal teve comentários aqui falando, não, mas os americanos, eles fogem dos brasileiros. Não, eles não têm paciência. Tem paciência, sim. São pessoas super carinhosas. Eu tenho amigos americanos, são super solidários. Eles abraçam mesmo. Quando você faz amizade com eles, eles te ajudam. Então, eles te ajudam no que precisar. Eles não pensam em ganhar nada em troca. É assim, tá precisando? Quer me ligar? Vamos bater papo. Precisa de ajuda para entender tal palavra, ajuda com vocabulário. Se você não entender, eles te explicam. Então, a gente tem que relaxar, porque tem que desencanar. Não ficar preocupado só com o sotaque, porque senão você se bloqueia. Você fica com vergonha e você não fala, não é? Bom, foi difícil aprender português? Como que foi para você? Como é que você começou a aprender português? Quando que você começou a falar português? Quando eu estava namorando com a minha esposa.
Ok, mas você aprendeu com a sua esposa ou você aprendeu através de livros? Did you study through books or learn from your wife? Mostly from my wife and in applications, apps on my phone. But because I was speaking with Rosie, porque eu estava conversando com Rosie muitas vezes, todos os dias, é importante eu aprendo um pouco. Uma pessoa precisa praticar todos os dias. Isso é normal para aprender mais rápido, em minha opinião. Qualquer idioma. Sim, qualquer idioma, o que você puder praticar pelo menos 1 horinha por dia é o suficiente. Você não pode esgotar o seu cérebro, falar hoje eu vou aprender 50 palavras novas, vou memorizar uma lista. Não, você tem que praticar. Então, um pouquinho por dia, praticando, tendo alguém com quem você conversar, é muito importante para treinar a conversação. Mesmo que você esteja no básico, treine as frases que você conhece. Se você não consegue assistir filmes e séries avançados, coloca o desenho do Bob Esponja, da Peppa Pig, e começa ali, aos pouquinhos, no beabá, né, Roseli? Pega a cartilha em inglês. Exatamente. E vai treinando. Desculpa, eu preciso falar como cliente. Então, o povo precisa sair nesse momento, ele precisa atender uma pessoa. Tá ótimo, obrigada por participarem. Beijo. Beijo, até amanhã. Até, tchau, tchau. Tchau. Gi, como faço para parar de pensar em português e ficar traduzindo sempre uma palavra que vejo em inglês? Porque sempre que vejo a frase, eu procuro sempre traduzir e isso acaba atrapalhando. Gente, isso é fato. Isso é uma questão de etapas. Quando você começa a aprender inglês, é normal, tá? É normal você querer traduzir. Quem estava aqui no comecinho da live viu eu falando que a criança, ela aprende muito mais fácil um idioma, uma língua. Por que ela aprende mais fácil? Porque ela não tem como comparar com uma cultura e com a sua língua materna. Então, vamos dizer uma criança que está aprendendo a falar português, espanhol, mas é a primeira língua dela. Ela passou 2 anos ouvindo mamãe e papai falando com ela. 2 anos só ouvindo, tá? Então, guys, você que está aí me assistindo agora, que quer aprender inglês em 2 meses, para! Quem está te vendendo curso falando fluência em 6 meses? Para! Isso não existe, isso não rola, tá? Tem que estudar muito. Pensa numa criança para ela começar a falar toda enrolada, ela demorou 2 anos, né? Então, assim, para criança é muito mais fácil porque ela não faz essa comparação. Agora, a gente que é adulto, a gente quer comparar. E a estrutura de uma língua é totalmente diferente da outra. Por exemplo, em inglês, a gente troca carro vermelho, a gente fala red car. A gente não fala, a gente fala vermelho carro, né? Eu vou comprar um carro vermelho. I'm gonna buy a red car. Então, eu vou comprar um vermelho carro. E aí, se eu traduzir para o português, não tem nada a ver. Então, muita coisa não dá para você traduzir. Então, tem que parar com essa questão de traduzir. Como que eu paro de traduzir? Como é que eu penso em inglês? Começa a associar inglês no seu dia a dia. Vai lá no seu quarto, começa a colocar etiquetas com o nome das palavras em inglês. Começa a pensar sozinho em inglês. Então, hoje eu tenho que cozinhar. Hoje eu tenho que fazer o jantar. Para e fala, não, vou falar essa frase em inglês. Today I have to cook dinner. O que eu tenho para cozinhar? Eu tenho massa na geladeira. So I have pasta, beans, potatoes. E aí você começa a pensar em inglês, tá? Mas isso é normal. Não dá para ficar a gente parando para traduzir frase por frase. Pensa na dificuldade que é. A pessoa fala inglês com você. Para você parar de fazer essa tradução, você tem que entender o significado e não a tradução da língua. Por exemplo, se você aprendeu hoje a palavra book, não vai lá no seu caderninho e escreve que book é um livro. Não, porque você está traduzindo. Tenta associar book com a coisa. O que é a coisa? Com a imagem. O que é book? Book é um objeto que tem folhas, né? Onde eu leio. Então eu não peguei a palavra book, que eu aprendi hoje, e escrevi do lado livro. Eu peguei a palavra book e desenhei um livro, colei a figura de um livro, ou então peguei a palavra book, peguei um livro na minha casa, colei em cima do livro a palavra book.
eu não estou mais traduzindo para o português, eu estou fazendo uma associação de imagens. Então, quando alguém falar inglês com você, tenta entender a mensagem e não palavrinha por palavrinha. Então, se a pessoa falar assim, o que você quer comer no jantar? Ela fala esse inglês com você, não tenta traduzir a palavra o que, né? What, traduz para o que. Você quer, do you want? Não, tenta pegar, comer, jantar. O que? Comer, jantar. Aí você já entendeu a mensagem. Aí você já responde na hora. Não fica ali naquela ideia de que eu tenho que traduzir o do. Do é auxiliar do presente. Ok, ela falou a frase no presente. E you é você. Eat, comer. No. Ah, tá. At dinner. At é no. Em mais o. No. Não. Isso é traduzir na sua cabeça. Você escutou a mensagem, imagina, você já comendo lá no jantar, já responde. Então, imagina a situação e não traduz palavrinhas por palavrinhas, tá bom, guys? Hoje a live foi muito legal. A gente teve a participação de 2 americanos totalmente diferentes, né? A gente teve a Sofia, e a Sofia vem de família latina, então ela tem ali, já na cultura dela, uma madrasta brasileira, pai também que é latino, não lembro exatamente que país é, mas a língua dele materna é o espanhol. E ela deu a opinião dela como uma pessoa que aprendeu a falar inglês com sotaque, como uma pessoa que vive em Miami e que viu de perto como é essa mistura de cultura. E nós tivemos a participação do nosso querido super simpático Paul, que é americano, não sofreu esse tipo de nem de problema, porque ele já nasceu lá, né? Ele já nasceu falando inglês. E nós tivemos a opinião dele também como uma pessoa que está aprendendo português. Que também sofre um pouquinho na hora de ouvir, de entender, que também se sente um pouquinho meio assim. E é muito legal, porque a gente vê que são pessoas como a gente. Todo mundo passa pelo mesmo problema. Todo mundo enfrenta a mesma situação. Fica vermelho na hora de falar, dá branco na hora de falar, tem vergonha na hora de falar, e fica imaginando, eu vou errar, meu sotaque tá esquisito, e não sei o quê, e depois a gente entende que todo mundo é igual, a gente tá aqui para se ajudar, não importa a sua nacionalidade, não importa o idioma que você tá falando, tá todo mundo junto e misturado. Adorei a live de hoje, espero que vocês também tenham gostado, espero que vocês sigam online classes aqui, quem não tá seguindo ainda, vai lá no YouTube, conhece o nosso canal, tem bastante vídeo legal lá. E vamos ver se a gente consegue se encontrar semana que vem de novo, né? Segunda-feira que vem, às 20 horas, horário aqui de Brasília, né? Que tem um pessoal ligado de todos os lugares do mundo, então tem que deixar claro que são as 20 horas aqui do Brasil. Não se atrasem, conto com vocês, super beijo. Adorei estar aqui com vocês, guys. See you, bye!